Olá, meu nome é Fernanda Pereira da Cunha, e aqui para refletir sobre a EAD, quando o patinho feio vira cisne. Coronavírus, pandemia, Brasil na luta de buscar estancar os casos, restrição de contato social, as escolas, as aulas suspensas, se faz então presente numa discussão extremamente intensa a presença das tecnologias digitais, das mídias sociais, para conseguir promover a relação humana, o contato, e nesse sentido, como utilizar nós professores e professoras os recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. Tantos recursos, tem tanta forma de se fazer uma live pelo YouTube, se vai utilizar o Facebook, se vai utilizar qual programa de tantos que a gente pode aqui citar para realizar esses webinários, enfim, uma quantidade imensa de ferramentas. Qual delas é a melhor? O fato é que não podemos perder a noção de pesquisa, não é? A noção de investigação que é presente nas estratégias dos professores e professoras, na busca de que a cada aula necessita de um procedimento que tem uma natureza do que se pretende construir naquela ação pedagógica no processo do desenvolvimento cognitivo do aluno, da aluna. Não é? É bem verdade que nós temos hoje a maioria dos nossos alunos, se não dissermos todos, mas a sua grande maioria, que são nato digitais. E temos a contrapartida de uma grande maioria de professores atuantes que não são nato digitais. Ou ainda temos os professores entre 20 anos e 30 anos, né? Então com a sua juventude, e que eles já dispõem de um conhecimento, de uma vivência pessoal muito rica na imersão com as tecnologias, mas daí a ter um conhecimento específico de uma ação pedagógica digital, isso é um paradigma completamente diferente. Enquanto negamos, não utilizamos, não apropriamos as mídias digitais no nosso processo de ensino-aprendizagem, e que então se encontrava enquanto ação pedagógica mais como um patinho feio, por várias objeções e fatores de relevância que hoje acende essas tecnologias como ferramenta necessária e imperativa para o processo de ensino-aprendizagem, para que se consiga continuar, permanecer vívido o estado de relacionamento e, portanto, de relacionamento pedagógico, não é? Nesse sentido, tem que se ter o raciocínio, no meu ponto de vista, dessa ação responsável para que essas tecnologias, sendo incorporadas na ação pedagógica do professor, da professora, ela não entre como coadjuvante, mas como atrizes principais no ato de ensinar e aprender. Ainda que experienciando no momento do agora, em razão do que se impõe, a questão é que se permanecer o conceito de como vou utilizar como um coadjuvante, como uma situação auxiliar, eu posso, enquanto professor, professora, não dar o salto necessário para o tempo do hoje. Não é? Que salto necessário é esse para o tempo do hoje, Fernanda? As ferramentas não como recursos, mas como linguagem que tem a sua epistemologia no universo digital. Não é? Veja, um clipe. Um clipe, ele é mais som, ele é mais imagem ou ele é mais texto? Quem é o clipe? Você escuta música ou você consome um clipe? Pensar nessa questão é pensar no valor intrínseco de uma linguagem própria da sociedade em rede.
Bom, quando eu passo a ter essa percepção, como cada um de nós, professores e professoras, podemos nos interrogar acerca da nossa área de conhecimento para o conhecimento desta área no universo digital. Qual é a mente digital do nosso aluno, da nossa aluna, de música? Né? Por exemplo, no meu caso, os licenciandos em música. Ele tem uma inteligência musical digital, porque ele, na sua grande maioria, vem desse universo. Agora, daí a ter que se promover uma cognição perceptiva da mente musical digital, esse é crítica, não é? Que ele tem uma autogovernança, isso é um fator específico no processo de formação que, no meu entendimento, cabe a nós, professores, professoras, promover esse desenvolvimento dessa percepção cognitiva. É bem verdade, o Paulo Freire ele adverte que dos níveis de consciência, a criticidade só acontece pela educação. Não é? Então, ignorar as relações intrínsecas da epistemologia da mente digital para a mente digital crítica dos nossos alunos e alunas, isso ocorre a provável deficiência na formação plena deste ser humano, dessa pessoa. Não é? Recorrendo à arte-educação, na epistemologia da arte-educação, que questão importante da arte-educação é tornar o ser humano mais humano. Qual seria a epistemologia da arte-educação digital? Não é? Como seria a epistemologia da educação musical digital? Como seria a epistemologia de um aspecto intrínseco de qual seja a área desse professor, dessa professora, ao tornar aquele aluno, aquela aluna com uma autonomia, uma percepção cognitiva para o desenvolvimento, então, pleno de uma inteligência acerca daquele conhecimento em questão pela linguagem digital. Não, Fernanda, mas isso é uma questão que você não está discutindo aqui os recursos, você está discutindo a linguagem. Este é um fato, não é? Quando nós estamos diante dos nossos alunos, seja na sala de aula, seja numa live no YouTube, no Facebook, enfim, nós estamos diante de uma questão que deve, no meu entendimento, a professora incorporar. Estamos diante de uma sociedade de jovens nato-digitais, não é? E que eles consomem o mundo no paradigma da rede. Se agora, nesse momento, com a pandemia, nós estamos no enfrentamento pedagógico de como utilizar as ferramentas, que é altamente relevante, pensar em como utilizar essas ferramentas para promover qual conhecimento, qual percepção cognitiva para um processo de consciência crítica naquele paradigma específico de conhecimento, é altamente relevante. Né? Quanto que podemos ter deixado de lado gerações, porque nós não temos uma década de geração de nato-digitais, nós já temos pelo menos 2 gerações de nato-digitais, né, aqui no Brasil. Então, para formar esta mente digital, para a mente digital crítica dos nossos alunos. Se eu utilizo um conhecimento através de uma percepção física, estou pensando aqui num instrumento musical, numa flauta, por exemplo, num piano, ele tem a sua característica física enquanto instrumento musical, entretanto, toda uma percepção estética, ela, para os nossos jovens nato-digitais, ela acontece em qual paradigma? Como promover essa inteligência digital crítica nas diferentes áreas de conhecimento? Ou seja, fica aqui a questão, como cada um de nós, professores, vamos enfrentar, enfim, o desafio de colocarmos não apenas as ferramentas que já estamos
na luta, né, de incorporar nas nossas ações para conseguir promover no tempo do agora essa aproximação de contato pedagógico por meio da rede com os nossos alunos e alunas, e como vamos estar trabalhando a estética do desenvolvimento perceptivo por meio da linguagem digital nas áreas específicas de conhecimento. É uma questão que, por exemplo, o Manuel Castells, ele já trouxe no seu livro Sociedade em Rede, na década de 90, quando ele coloca que a mente digital, ela estabelece um novo estado da mente humana. Quando ele faz a comparação da mente alfabética, né, para a mente oral, que naquele instante a mente alfabética, quando entra o alfabeto, existe uma forma de pensar, uma forma de estruturar a comunicação que ela é diferente da mente oral. Então nós temos ali a mente alfabética que estabelece naquele instante um novo estado da mente humana. Para entender isso não é muito difícil. Quando eu estou aqui numa comunicação falada e alguém me fala, Fernanda, escreve isso. Opa! Eu tenho que ter todo uma outra conexão que eu tenho que realizar para ter um outro esforço para essa expressão textual. Essa é a mesma, este é o exemplo que o Manuel Castells vai trazer nesse livro, repito, Sociedade em Rede, acerca da mente digital, não é? Estabelece-se um outro estado da mente humana. Ele vai chamar da metalinguagem, que é a interconexão de som, imagem e texto. A diferença do universo digital para Manuel Castells para o universo não digital, som, imagem e texto, eles não estão interconectados. Na linguagem digital, sim. O exemplo que eu dei, por exemplo, do clipe. Você ouve música ou você consome clipe? Temos aí a questão da interterritorialidade nesse sentido, porque, claro, dentro de cada universo perceptivo em que cada um de nós estamos mais inseridos, nós vamos, por meio do que somos, nos territorializar aquele clipe de uma outra forma, não é? Então, uma pessoa provavelmente mais visual, ela vai ter uma percepção daquele clipe pela interconexão daquelas linguagens, mas num paradigma diferente de uma pessoa que tenha, por exemplo, um envolvimento, uma mente matemática. Ela vai, pelo seu território, como ela vai perceber aquele clipe. Mas certamente, de que maneira tem-se a consumação estética daquele produto clipe, que será que é apenas ouvir? Cada um de nós sabemos, com a nossa inteligência digital desenvolta, porque estamos imersos nela. Agora, daí a termos o desenvolvimento de uma mente digital crítica, perceptiva, autogovernativa, temos um universo a se construir. Que universo a se construir? Colocarmos em questão acerca do desenvolvimento de uma pedagogia, de uma arte-educação, de uma educação crítica digital. Digital crítica. Como utilizamos a linguagem digital da nossa área de conhecimento para trazer o desenvolvimento da percepção cognitiva desta área de conhecimento digital para os nossos alunos, para que os nossos alunos sejam capazes de realizarem as suas escolhas com criticidade, com autogovernança, e não conceberem a reprodução de uma ação pensando que é deles e que na realidade é um processo de introjeção de uma verticalidade de alguma natureza qualquer. Que se erre e que se acerte, mas dentro de um processo consciente, perceptivo, com uma estética autônoma na vida. Nesse sentido, aonde estão as nossas ações pedagógicas para dar
essa formação dessa mente digital dos nossos alunos e alunas. E para isso, qual o enfrentamento? O que nós temos que aprender, nós professores e professoras temos que nos colocar a aprender para desenvolver ou lapidar, estar sempre lapidando o nosso processo de ensinar através da linguagem digital para desenvolver essa mente digital crítica dos nossos alunos e alunas que estão imersos nessa sociedade em rede sem a menor sombra de dúvida. E que nós também estamos imersos nesse universo. Uma pessoa, um aluno, uma aluna, um jovem, uma criança, quando ela está em casa, ali no seu computador, que muitos pais, está aqui no computador, que bom. A criança, o jovem, que não tem essa formação, dessa criticidade para que faça as suas escolhas, está dentro do computador, na internet, e está vulnerável a tudo. É como se ele estivesse na rua. Como trazer esse processo, não pela proibição, porque a proibição nós já sabemos como educadores que ela não vai trazer o desenvolvimento da autogovernança. Como vai ficar aquela pessoa após não ter mais quem o proíba, que terá que interagir com a sua vida por meio das suas próprias escolhas, não é? Então, como nós temos que agir? Quais são os conhecimentos que nós temos que buscar, o que temos que aprender para que nesse momento que a EAD ela deixa de ser patinho feio e vira cisne, para que a gente não incorra no perigo de utilizar as ferramentas como adjuvante e não como atrizes principais num processo de ensino-aprendizagem para o desenvolvimento da mente digital crítica dentro daquele conhecimento específico que cada um de nós temos as nossas formações. Um beijo no seu coração e até a próxima.